Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Agora a gente vai dar continuidade à nossa aula, ao nosso curso, nosso mini curso, melhor dizendo, sobre redação para o Enem, né? Então, hoje, a gente vai entrar nessa sessão aí antes de começar. E antes de começar, eu vou dar uma verificada aqui se o meu microfone realmente está ligado, parece que sim. Então, podemos começar aí, né? Então, o que a gente vai aprender especificamente na aula de hoje, nessa aula, né? A gente vai aprender a entender, né, como formular ideias, né, como entender melhor o tema proposto, como organizar as nossas ideias, definir, né, vamos ter estratégias aí para a gente definir a quantidade de parágrafos, ou seja, o tamanho da nossa redação, tá? E vamos falar sobre os famosos tópicos frasais, tá? Que é uma coisa que ajuda muito na hora de você montar a estrutura da sua redação. Uma das dúvidas mais comuns dos alunos, quando o assunto é redação, para o Enem ou para seja lá o que for, é, como ter ideias sobre o tema, né? Como organizar essas ideias. Muitas vezes os alunos perguntam, professor, eu às vezes tenho ideias sobre o tema, já tenho até uma opinião formada, mas eu não sei organizar minhas ideias, meu texto fica confuso, ou alguns reclamam que não conseguem começar, tem até um ponto de vista formado, mas não consegue começar a redação, tem muita dificuldade para começar. Então, o que a gente vai aprender hoje é como usar o rascunho, né? Você vai ter um espaço para você fazer um rascunho e você não vai cometer o erro, você não vai cometer a burrada de fazer a sua redação diretamente, sem preparar uma estrutura, né? Sem fazer um rascunho anterior, tá? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é trabalhar com o rascunho. Não deixe de fazer um rascunho para a sua redação. Então, vamos lá, vamos começar aí. Entendendo o tema e montando um rascunho. Galera, no que diz respeito ao tema, eu volto a dizer, tá? A melhor coisa que vocês podem fazer é se informar, né? Ler sobre a atualidade, sobre o que tem acontecido. Tá? Geralmente, o tema da redação do Enem é sempre um problema de abrangência nacional ou mundial. Tá? Então, dificilmente você não vai saber nada sobre o assunto. Tá? Além disso, você vai ter a coletânea, né, os textos de apoio, você vai ter dois textos ou três textos sobre o tema, né? Geralmente artigos de jornal, tá? Ou de revista, alguma coisa nesse sentido, tá? E você vai poder tirar ideias desse texto, né? Você vai poder tirar dados estatísticos, você vai poder fazer citações, né, sobre a fala de alguém que esteja no texto, tá? Mas jamais você vai poder copiar trechos desses textos de apoio. Tá? Eu acho que isso está claro para vocês. Isso aí seria plágio e vocês não vão se dar bem fazendo isso. Acreditem aqui no tio. Tá? Então, jamais copiar. Vocês podem usar os textos de apoio como base, ok? Mas nunca copiar trechos desses textos e colocar no meio da sua redação. Né? O corretor, ele também vai ter acesso a esses textos. Então, ele facilmente vai detectar caso você copie lá algum parágrafo, por exemplo, do texto. Tá? Então, atenção a isso aí. Leia os textos com atenção, mas jamais copie. Tá? Então, como que a gente consegue elaborar, né, nossa tese? Toda a redação do Enem ela tem que ter uma tese, ou seja, é o seu ponto de vista sobre aquele problema que é o tema do texto, da redação, o tema do seu texto. Tá? Então, aqui eu tenho dicas para você elaborar, né? Se você não tiver já um ponto de vista formado, se tiver, ótimo, melhor ainda, provavelmente você já vai ter informações sobre aquele tema, mas caso você não tenha, existem perguntas que você pode se fazer
que vão facilitar a sua compreensão do tema, né? Então, você vai perguntar, o que eu sei sobre esse tema? Né? Suponhamos que o tema seja a autonomia do Banco Central, por exemplo. Se você não sabe nada sobre o tema, né, se é um tema estranho para você, se você acompanha o noticiário, você já vai ter ouvido falar alguma coisa. Se você não acompanha, você vai ler os textos de apoio. Depois que você lê os textos de apoio, você vai se perguntar o que eu sei sobre esse tema. Eu entendi dos textos que eu li. O que eu li, eu ouvi sobre isso, além dos textos da coletânea. Né? Se você já leu antes, melhor ainda. Quais são as causas disso? Quais são as causas desse problema? Quais são as consequências desse problema? Veja, você vai pensar, né? Vai ter lá uma situação qualquer, por exemplo, violência policial. Se você não leu nada sobre isso, você vai pensar. Quais são as causas da violência policial? E quais são as consequências da violência policial? Quais seriam as possíveis soluções para isso? O que podia ser feito para melhorar, para resolver esse problema, ou pelo menos para minimizar esse problema, né? Ou para começar a resolver esse problema. E, por fim, você vai se perguntar qual é a sua opinião sobre esse assunto, sobre esse problema, sobre o tema da redação. Beleza? Fazendo isso, não tem como você alegar que você não entendeu o tema, tá? Você vai ter o que você já tiver lido sobre o assunto, né? Lembrando que você deve ler sempre, se possível, a mesma notícia, o mesmo assunto, em diferentes fontes, em diferentes sites, em diferentes jornais, tá? Para você não cair em notícia falsa, né? E para você não ficar com sempre a mesma visão das coisas, para você ter acesso a várias opiniões e daí formar a sua própria opinião. Né? Isso é ter uma opinião embasada que vai te dar argumentos, né, para você defender a sua tese da sua redação, ou seja, o seu ponto de vista sobre esse problema. Ok? Depois disso, a partir dessas perguntas, vocês vão fazer o seguinte, muita gente, pessoal, reclama, né, como eu disse lá no início, que não consegue organizar as suas ideias. Às vezes até tem ideias sobre o tema, sabe alguma coisa sobre o tema, mas chega na hora de escrever, dá um bloqueio, você não lembra, ou então você fica se repetindo, tá? Então, vou apresentar para vocês um modelo de rascunho. Se você fizer essa estrutura no rascunho, você vai provavelmente conseguir fazer uma redação melhor, né? Na hora que você for fazer a redação para valer mesmo, tá? Então, a partir dessas perguntas que a gente fez aqui, você vai anotar os principais problemas e soluções, né, sobre o tema da redação, tá? Então, você vai pegar o rascunho, vai separar um espacinho do seu rascunho, eu vou mostrar, eu tive o trabalho, né, de toscamente tirar uma foto, eu fiz um esquema, um rascunho desse à mão no caderno, teoricamente, como vai ser lá na hora de vocês, do Enem, né, e tirei uma foto tosca, com o celular mesmo, e coloquei nesse slide aí, né, vocês vão ver como é que a gente faz isso bonitinho no papel, tá bom? Então, a gente vai dividir a página, de um lado a gente vai colocar os principais problemas, o que a gente for lembrando de problema, do outro lado a gente vai colocar as possíveis soluções, né? Então, aí você vai definir, né, sua tese, se você já tiver conhecimento, você já está com a tese formada, seu ponto de vista formado, tá? Então, depois que a gente enumerar os problemas sobre o assunto e as soluções, né, a partir dos problemas e soluções anotados, a gente vai escolher aqueles problemas e aquelas soluções que a gente vai abordar, que a gente vai usar realmente na nossa redação. Lembra que a sua redação tem que ter no máximo 30 linhas. Então, se você souber muita coisa sobre o assunto, você não vai ter espaço nem tempo para mencionar tudo que você sabe sobre aquele tema. Você vai ter que selecionar as coisas mais relevantes, tá? Os principais problemas, as principais soluções. Né? Geralmente você vai escolher o quê? Aquele tema, aquele assunto que você domina mais, que você tem mais informações sobre. Né? Você vai usar esses problemas que você vai escolher e essas soluções como argumentos para defender a sua tese. Tá bom? E depois que você tiver feito isso, você vai definir, né, previamente no rascunho, a quantidade de parágrafos da sua redação, tá? Bem como o tópico frasal de cada um. O que é tópico frasal? Tópico frasal, galera, é a ideia central de cada parágrafo. Cada parágrafo que você escreve numa redação, seja ele a introdução, ou parágrafos de desenvolvimento, ou parágrafo de conclusão,
né? Qualquer parágrafo de um texto, ele tem um tópico frasal. O tópico frasal é a ideia principal, né, que está sendo defendida naquele parágrafo, está sendo exposta naquele parágrafo. Tá? Então, por exemplo, você pode ter tópico frasal que vai ocupar uma linha, 2 linhas. Se o parágrafo for maior, de 8 linhas, por exemplo, seu tópico frasal pode ser maior, pode ter 2 linhas, tá? Mas o tópico frasal é como se fosse... Imagina que se você fosse dar um título para cada parágrafo, qual seria o título? Geralmente é a ideia central daquele parágrafo, né? Então, isso é o tópico frasal. Você ter noção disso vai te ajudar na organização, vai te ajudar a não fugir do tema e vai te ajudar a não esquecer os melhores argumentos que você tem para usar para defender a sua tese na redação. Ok? Então, vamos para o próximo slide. E é isso que eu estava dizendo, né? Era isso que eu estava me referindo quando eu falei em fazer uma divisão. De um lado, você vai colocar os problemas, do outro lado, você vai colocar as principais soluções que você tem para esse problema. Tá? Então, aqui, ó, selecionando problemas e soluções. Imaginem que, obviamente, eu acho muito difícil que isso seja tema de redação do Enem, né? Porque é um tema já muito batido, né? Já é um clichê, mas imagine que o tema fosse desafios do trânsito. Isso aqui é um exemplo, tá? De tema, poderia cair numa prova, embora eu ache difícil, tá? Que caia esse tema aí, tá? Então, sobre os problemas, né, os desafios do trânsito, né, os engarrafamentos cada vez maiores, principalmente nas grandes cidades, quais são os principais problemas que poderiam vir na nossa cabeça? Né? Por exemplo, saturação do espaço nas vias, ruas e avenidas superlotadas, porque tem muito carro, muito veículo. Né? Isso vai gerar o quê? Grandes engarrafamentos, né? Cada vez maior, né? Dificuldade de deslocamento, né? Grande número de acidentes, poluição ambiental e sonora, estresse de motoristas e pedestres, transporte público ineficiente, né? Transporte público ruim, insuficiente, ok? Desrespeito a ciclistas e pedestres, falta de educação dos motoristas. Esse aqui também é um dos principais problemas, né? Então, a gente enumerou aqui os principais problemas sobre o tema proposto, que no caso é desafio do trânsito, né? Quais seriam as possíveis soluções? Não vou nem dizer as melhores soluções, mas as possíveis soluções para resolver esse problema enorme do trânsito nas grandes cidades. Por exemplo, ampliação das vias, né, fazer obras, planejamento urbano, né, ampliar a capacidade, né, das rodovias, da malha rodoviária, das metrópoles, adoção de rodízio de veículos, como faz São Paulo, por exemplo, em dias pares, ou você só pode circular carro com determinada placa, em outro dia só pode circular com outro número de placa, né, para reduzir a quantidade de veículos. Melhoria dos transportes públicos seria uma solução, investir, né, na qualidade, né, construção e ampliação de ciclovias, né, transporte alternativo, campanhas de educação no trânsito, para que as pessoas respeitem mais as regras de trânsito, né? Isso vai diminuir acidentes, enfim, vários problemas. Redução de impostos para veículos elétricos, isso aqui seria uma solução para a questão da poluição, né? Porque o veículo elétrico, ele colabora, né, para reduzir a poluição atmosférica e a poluição sonora também, porque eles não fazem barulho, tá? Adoção de transportes alternativos, transporte fluvial, teleféricos, por exemplo, na Colômbia são bastante usados, você liga a parte alta, a parte baixa de uma cidade, sem precisar de se deslocar pelo trânsito, né, com carro, com ônibus, seja lá o que for. Cidades que têm rio poderiam usar transporte fluvial. Enfim, a gente vai elencar, a gente vai enumerar as possíveis soluções para o problema. Né? Notem que eu estou explicando para vocês, passo a passo, como que a gente pode organizar nossas ideias sobre um determinado tema na hora de fazer nossa redação do Enem, ok? Então, depois que você fizer essa separação, você vai definir o número de parágrafos, você vai definir o tamanho da sua redação. Você tem que ter um planejamento, você vai ter 30 linhas. Você não pode começar a escrever e, de repente, quando você perceber que você está no meio do que você tem para falar, você já chegou no final da página, no final das suas 30 linhas. Aí você vai fazer o quê? Aí você vai rodar, você não vai conseguir entrar na sua universidade,
né? Então, o que acontece? Você tem que planejar o tamanho do seu texto, adequá-lo às 30 linhas. Você não precisa usar as 30 linhas, tá bom? 30 linhas é o limite máximo, mas eu não recomendaria uma redação também muito pequena. 20 e poucas linhas, 25 linhas a 30 linhas seria o ideal, ok? Então, você precisa definir o tamanho do seu texto, tá? Como é que a gente vai definir isso? Eu tenho dicas para vocês, né? Vai depender da quantidade. Lembra os problemas que a gente acabou de selecionar? Os problemas e soluções? Você vai escolher, né, os problemas sobre os quais você quer falar, geralmente aqueles que você conhece mais, tá? E as soluções, ok? E o tamanho da sua redação vai estar relacionado à quantidade de problemas aqui, ou de soluções que você vai escolher usar efetivamente no seu texto, tá? Então, é recomendável que você, para cada problema que você proponha, né, você trate em um parágrafo isoladamente. Ou seja, um problema, um parágrafo. Professor, é obrigatório isso? Eu não posso tratar de 2, 3 problemas no mesmo parágrafo? Você até pode, tá? Mas você corre o risco de ficar com o texto confuso. Então, se, por exemplo, você tem 2 problemas que são relacionados, tudo bem, você pode falar sobre os 2 problemas usando um parágrafo. Por exemplo, aqui, ó, saturação do espaço, né? Falta de espaço nas ruas e avenidas e grandes engarrafamentos. São problemas que estão estritamente relacionados, né? Se você tem pouco espaço, você vai ter muito engarrafamento. Então, você pode tratar desses 2 problemas no mesmo parágrafo. Mas, em geral, escolha sempre, por exemplo, você vai tratar de um problema, você vai tratar dele num parágrafo. Você vai usar um parágrafo apenas para aquele problema, tá? Então, se você escolher, por exemplo, 3 problemas, seria uma ideia legal, seria fazer uma redação de 5 parágrafos, tá? Eu fiz uma redação para vocês aqui sobre esse tema, né? E eu estruturei dessa forma, em 5 parágrafos, né? Eu peguei um parágrafo para apresentar o tema, que seria a introdução, escolhi 3 problemas, eu acho que eu relacionei alguns, né? De repente vocês vão encontrar um parágrafo lá que menciona 2 problemas e tal, mas eu fiz um desenvolvimento com 3 parágrafos e fechei com um parágrafo de conclusão, de modo que eu fiz um texto com 5 parágrafos, tá? É o que eu recomendo para vocês. Não é obrigatório essa estrutura, você pode fazer, você tem que ter no mínimo 3 parágrafos, um para a introdução, um para o desenvolvimento e um para a conclusão, tá? Você pode fazer com 3 parágrafos, você pode fazer com 5, com 6, com 7, eu recomendo que faça com 5, tá? Ou 4, no máximo 2 parágrafos de desenvolvimento, aliás, no mínimo 2 e no máximo 3, tá? Então, um para a conclusão, para a introdução, 3 para o desenvolvimento e um para a conclusão, total de 5 parágrafos. Ok, galera? Então, ó, vamos lá. Após anotar os problemas e soluções, selecione os que serão abordados na sua redação, né, os que você vai usar mesmo, na hora de fazer seu texto definitivo. É recomendável, que eu acabei de explicar, que cada parágrafo de desenvolvimento aborde apenas um desses problemas. Se escolher 3 problemas, faça 3 parágrafos para o desenvolvimento. Ok? A segunda coisa aí, vocês têm que lembrar, tópico frasal dos parágrafos. Como eu disse, tópico frasal é a ideia central de cada parágrafo, tá? Então, o que você vai fazer? Uma dica bacana para você não esquecer dos problemas que você escolheu, para você não fugir do tema. Lembrando que se você fugir do tema, você pode zerar sua redação, tá? Competência 2. Cuidado com isso. Então, se você fizer isso que eu vou propor, você não corre o risco de fugir do tema. Você vai pegar, vamos supor que você escolheu 3, fazia uma introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento e um para conclusão. Você vai pegar cada um desses parágrafos e vai dar um título para cada parágrafo. Aqui, ó, dê um nome a cada parágrafo. Você vai pegar o parágrafo, né? Antes de escrever o parágrafo, tá, galera? Antes de escrever, isso aqui você está montando o esqueleto da redação. Você vai dar um título para esse parágrafo. Esse parágrafo aqui vai falar sobre as vias saturadas e os engarrafamentos. Então, você vai dar um título, a ideia central, né? Esse parágrafo vai falar sobre isso. Vai ser o título desse parágrafo aqui. Esse outro parágrafo vai falar mais sobre a falta de educação das pessoas no trânsito. Então, você vai colocar um título, antes de escrever o parágrafo, você vai colocar um título falando sobre a falta de educação no trânsito. Tá? Então, você vai pegar e vai criar, se você escolheu fazer 5 parágrafos, você vai criar 5 títulos.
né? Um título para cada parágrafo, tá? A ideia central de cada parágrafo, né? Vai estar nesse título, ok? E aí uma dica, evite parágrafos muito longos, tá? Eu recomendo parágrafos de 4 a 8 linhas no máximo, tá? No máximo 8 linhas, porque senão fica muito grande, seu texto pode ficar confuso, você, quando faz parágrafos muito grandes, você está mais sujeito a erros de coesão e coerência, você pode acabar se contradizendo, misturando coisas, né? Você pode acabar, como a gente diz, viajando na maionese e se perdendo por ter feito um parágrafo muito grande. Então, tenta fazer, eu recomendo parágrafos de 5, 6 linhas, tá? 4 a 6 linhas, 8 no máximo, estourando, né? E aí você vai fazer o seguinte, depois que você deu um título para cada um dos seus parágrafos, você vai organizar tudo isso no rascunho. Como é que vai ficar isso organizado no papel, professor? Na hora da minha prova, quando eu vou estar lá desesperado, né? Suando, vou estar lá com fome, né? Aí você vai fazer o seguinte, você vai lembrar dessa aula que você assistiu aqui com o tio Fred. Então, tu vai fazer um esqueminha, né? Semelhante a isso aqui, ó. Já vou mostrar para vocês. Eu fiz a redação, como vocês estão vendo aqui, para exemplificar tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? E me dei ao trabalho de fazer também numa folha de caderno, para vocês terem noção de como é que vai ficar na prova de vocês, lá na hora, tá? Então, vai funcionar da seguinte forma. Suponhamos que você escolheu fazer, né, então, uma redação de 5 parágrafos, como eu fiz aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 parágrafos, tá? Eu acho que essa redação não ficou com 30 linhas, ficou com 20 e poucas linhas, não vou contar aqui agora, mas são 5 parágrafos, ok? Então, eu vou ter que dar, se eu escolher 5 parágrafos, se eu escolher fazer 5 parágrafos, eu vou criar 5 títulos, tá? Um título para cada parágrafo. Então, minha introdução teria esse título aqui, ó. Esse título, galera, você não vai escrever na sua redação definitiva, claro, você vai escrever isso aqui no seu rascunho, tá? Então, olha só, por isso que eu fiz isso aqui, eu tirei a foto, eu fiz questão de fazer no caderno e tirar a foto aqui com o celular para vocês, né? Como é que vai funcionar aquela divisão dos problemas e soluções? Você pega um espacinho do seu rascunho, né? Divide ele no meio, como eu fiz aqui toscamente, né? Sem régua, sem nada, com minha letra horrorosa, tá? Coloquei de um lado aqueles problemas, que a gente já viu lá, no slide aí anterior, né? Coloquei do outro lado as soluções, tá? Lógico, aqui eu fiz de forma resumida, até abreviei algumas palavras, beleza? E depois eu passei para o nosso rascunho, né? A estrutura, o esqueleto do seu texto, da sua redação principal, definitiva, ok? Então, eu botei título aqui, repare que eu nem pensei no título, o título, na verdade, já tem o título, está aqui, né? Mas na hora que você está escrevendo rascunho, você pode não ter o título ainda, né? Você pode deixar para fazer o título depois, tá? Desde que você não esqueça de botar o título, tá? Que é legal ter o título. Então, ó, o que eu sugeri para vocês? Dar um título para cada parágrafo. Então, repara aqui, ó, primeiro parágrafo que eu fiz, ó, intro, né, introdução. Aí eu botei esse título aqui, ó, para minha introdução. Nesse título vai estar a ideia central do parágrafo, tá? O trânsito é um grande problema e deve ser resolvido pelos governos e pela sociedade, tá? Você coloca um título para ele, né? Depois você escreve o seu parágrafo, escreve a sua introdução aqui no caso, né? Isso aqui não faz parte, galera, isso aqui, o trânsito é um grande problema, deve ser resolvido pelos governantes e pela sociedade, isso aqui não faz parte do parágrafo, isso é só um título que você está colocando para você se guiar, né? Você colocou esse título aqui, você escreve seu parágrafo, ou então você coloca logo o título, você anota, né, o título de cada parágrafo aqui no cantinho, primeiro parágrafo, título tal, segundo parágrafo, título tal, e vai escrevendo, tá? Na hora que você for escrever seu primeiro parágrafo, você dá uma olhada lá no título dele. Isso vai te lembrar qual é o tópico frasal que você deve usar nele, qual é a ideia central. E aí você vai fazer um parágrafo, né, baseado nesta ideia. Tá? Você pode começar pelo tópico frasal ou colocar o tópico frasal no final, isso não importa, né? Vai ser a ideia central do parágrafo e você vai fazer ali umas frases desenvolvendo essa ideia, dando exemplos, colocando dados estatísticos, citações, seja lá o que for, tá? Então, você vai nomear cada parágrafo, tá? Vejam só como é que eu fiz na nossa redação. O nosso tema é sobre os problemas do trânsito, né? Então, ó, a introdução, eu coloquei esse título aqui, ó,
O trânsito é um dos maiores problemas das grandes cidades e deve ser resolvido pelo governo e pela sociedade, né? Isso aqui nada mais é do que a apresentação da minha tese. Qual é o meu ponto de vista sobre o trânsito, sobre os desafios do trânsito? É que o trânsito é um problema, né, nas metrópoles, e que, para resolvê-lo, é preciso que haja uma união entre o governo e as pessoas, entre o povo, a sociedade, tá? Essa é a tese. Então, portanto, é o título que eu dei para minha introdução aí, né? Na hora que eu estiver lá escrevendo minha redação, galera, é só eu voltar aqui, ó, ler esse título aqui, ó, você já vai saber mais ou menos como é que você vai fazer a sua introdução. Aí, eu terminei minha introdução, vou para o desenvolvimento, segundo parágrafo do texto, da redação, né? Eu dei esse título aqui, ó, saturação das vias gera grandes engarrafamentos, né? Eu escolhi o quê? Esses dois problemas aqui, ó. Vou tratar desses dois, como eles são muito relacionados, eu vou tratar da saturação das vias, né, que gera grandes engarrafamentos, neste parágrafo. Então, para eu não esquecer, né, que eu escolhi esses problemas, é que eu coloco esse título aqui, que vai me guiar, né, na hora de eu escrever meu segundo parágrafo. Saturação das vias gera grandes engarrafamentos. Depois eu escolhi lá o problema da poluição, né, da poluição do ambiente, né, tanto atmosférica quanto sonora, né? Então, o título desse terceiro parágrafo, que vai tratar disso, ficou o quê? O trânsito polui o ambiente e prejudica a saúde. Na hora que eu estiver escrevendo minha redação, né, eu vou ler, eu vou olhar esse título aqui do terceiro parágrafo, quando eu for chegar no meu terceiro parágrafo, né, eu vou olhar para esse título e eu vou saber exatamente sobre o que eu tenho que escrever naquele parágrafo. Eu não vou esquecer, eu não vou me perder, não vou ficar viajando, não vou perder tempo da prova, vai sobrar mais tempo depois para fazer as questões objetivas. Ok, galera? Então, se liga nisso aí, tá? Por isso que é legal você fazer. Você, obviamente, eu não posso impor nada, você não precisa fazer nada disso aqui. Agora, isso aqui vai te ajudar muito, tá? A ter um texto organizado, a não cometer erros, né? A não ficar viajando, comendo mosca, tá? O quarto parágrafo, o título dele foi esse aqui, ó. A falta de educação de motoristas gera estresse e acidentes. Então, o que eu vou falar? Quando eu chegar lá no meu quarto parágrafo, né, eu vou saber exatamente sobre o que eu vou falar naquele parágrafo. Vou falar sobre o quê? O problema da falta de educação, né, desrespeito às leis de trânsito, né, as regras, problemas de falta de educação mesmo entre as pessoas, dentro do transporte público, ou entre motoristas, desrespeito aos ciclistas, aos pedestres, enfim, você pode começar a apontar aí soluções, né, falar sobre alguma campanha de conscientização das pessoas, ok? E o quinto parágrafo, que é a minha conclusão, no Enem, galera, vocês têm que lembrar que vocês têm que, obrigatoriamente, na conclusão, vocês têm que ter um projeto de intervenção. O projeto de intervenção é a solução que você vai dar, né, uma solução factível, que seja viável, que seja possível, para os problemas, né, que você expôs aí durante o seu texto, né? Então, qual é o título da minha conclusão? A resolução do problema passa não só pela ação governamental, como também pela conscientização da população, né? Outra coisa, na conclusão, além do projeto de intervenção, né, da solução para o problema, você tem que ter a retomada da tese. O seu corretor vai observar isso, ele vai, quando ele ler a sua conclusão, ele vai procurar ver, de alguma maneira, o tópico frasal, a ideia central da introdução, retomada nesse parágrafo de conclusão, ok? Eu vou mostrar para vocês na prática, na redação que eu fiz aqui, como que a gente faz um exemplo disso, de retomada da tese, lá da introdução, como que eu retomo isso na minha conclusão, né? Fazendo isso, você vai ganhar pontos, né, de coesão, de coerência, de estrutura, né? Então, atenção a essa parte, ok? Nessa conclusão, você vai também apresentar soluções, né, a serem adotadas pelo governo e pelos habitantes, já que a sua tese é essa. Para resolver o problema, é preciso a união do governo com a sociedade, né? Então, o título ficou esse aqui, da conclusão. Beleza? Então, seguindo aí, a gente vai ter a nossa redação, tá? Vocês podem, depois, voltar, né? Vocês vão assistir, essa aula vai ficar gravada, vocês vão poder voltar e conferir. Sugiro que façam isso, tá? Então, acreditem no que eu estou falando para vocês. Confiram, tá? Vejam, né, leiam cada parágrafo e vejam se ele tem a ver com o título. Leia a introdução,
veja se tem a ver com o título que eu dei lá no meu rascunho, né? Veja só como que ajuda, né? Você vai ler o título, depois você vai ler a introdução aqui, você vai ver que tem tudo a ver com o título, tá? Então, veja, reveja, estude, analise cada parágrafo separadamente, veja se ele tem a ver com aquele outro título, né, com o título que eu dei para ele. Tente, sei lá, de repente bolar outro título. Enfim, pensar sobre isso vai te ajudar na hora da redação, ok? Então, vamos ler aqui a redação, tá? A tese, né, se vocês se lembram, dizia que o trânsito é um dos principais problemas nas grandes cidades, tá? E que para resolvê-lo é necessária a união de esforços entre o governo e a sociedade. Lembram disso? Ó, esse era o tema, né? Esse era o título que eu dei. Vejam se a introdução não vai falar justamente sobre isso. Então, observe. Primeiramente, ó, vamos dar uma olhada nesse título aqui, ó. A necessidade de frear para avançar. Galera, sacada aí para vocês. Se liga. Olha só o que eu fiz. Eu fiz um jogo de palavras, tá? O tema, qual é o tema? Trânsito. Trânsito lembra o quê? Carro, né? Veículos, não é isso? Então, eu usei palavras do mesmo campo semântico de trânsito, né? Quando a gente fala de trânsito, a gente lembra de veículos, né? Reparem nos verbos que eu usei aqui no título. Frear para avançar, né? São verbos relacionados ao movimento. Principalmente o verbo frear, ele tem a ver o quê? Com veículos, com carro, tá? Então, você pode usar jogos de palavras. Se forem pertinentes, você só tem a ganhar com isso. Você está mostrando, além de conhecimento sobre o problema, além de capacidade de raciocínio, capacidade de argumentação, você está mostrando que você tem criatividade, tá? Então, reparem, o tema era trânsito, eu usei o verbo frear no título. E vocês vão perceber ao longo da redação que eu uso frear em alguns outros momentos. Frear e acelerar, tá? Justamente para fazer esse jogo de palavra aí, né? É uma questão de estilo, vamos dizer assim, tá? Isso te ajudaria a ganhar pontos na parte de criatividade, tá? Você garantiria aí alguns pontos extras, tá bom? Então, a introdução tem que falar que o trânsito, como a gente viu, como a gente fez no nosso rascunho, a introdução tem que falar que o trânsito é o principal problema das cidades, né, das grandes cidades, e que é necessária a união do governo com a sociedade para resolver. Como é que eu falei sobre isso, né? Então, eu comecei dando um exemplo, né, falando sobre a realidade, né? Atualmente, a maioria da população brasileira está concentrada em grandes cidades. Essa concentração, reparem que eu coloquei aqui um fato, né? Um fato. A maioria da população brasileira está concentrada em cidades. Só isso, nada demais. Qualquer um poderia ter feito essa frase, né? Você que está me ouvindo perfeitamente poderia ter feito essa frase. Essa concentração desordenada, né, essa concentração de pessoas, né, originou uma série de inconveniências, sendo o caótico trânsito das metrópoles um dos principais problemas. Galera, o que aconteceu aqui? Repara na palavra inconveniências, né? Essa concentração desordenada originou uma série de inconveniências. Na verdade, quando eu fiz a redação, eu não tinha usado a palavra inconveniências, não. Eu tinha usado uma série de problemas, tá? Mas depois, quando eu fui terminar de escrever a frase, apareceu a palavra problemas aqui. Então, para evitar o eco, o que é o eco? Repetição de palavras, né? Principalmente quando você repete várias vezes a mesma palavra, você vai perder ponto com isso também, tá? Outra dica. Então, como eu usei problemas aqui, como eu estou no meu rascunho, né? Por isso que eu digo, outra vantagem de você fazer o rascunho. Eu pude mudar a palavra, então, ao invés de botar problemas aqui, eu troquei para um sinônimo, inconveniências, tá? Então, essa concentração originou uma série de inconveniências, sendo caótico o trânsito das metrópoles um dos principais problemas. É bastante comum encontrar pessoas estressadas devido às dificuldades enfrentadas em sua locomoção diária, tá? Uma vez que as vias, né, as ruas são ruas, avenidas, né, estão cada vez mais congestionadas. Olha lá o nosso assunto, né, nosso tópico frasal, congestionamento das vias, gerando acidentes, poluição, atrasos, prejuízos. Sem a união de esforços, de novo lá o nosso tópico frasal, sem a união de esforços entre governos e a população, esses problemas tendem a acelerar a níveis intoleráveis, né? Reparem aqui no verbo, né? O verbo que remete à ideia de veículos, né? De acelerar, ok? Então, analisando isso aqui, você vai ver que tem tudo a ver com o título que eu dei lá para a minha introdução,
tá? Cada parágrafo eu dei um título, como vocês estão vendo, os títulos, né, dos parágrafos, eles não vão entrar, obviamente, na sua redação definitiva, tá? Aquilo é só para o seu rascunho, só para você se basear, né, na hora de fazer cada parágrafo, para organizar suas ideias, para você não fugir do tema e não zerar na redação, tá? Aí o segundo parágrafo, né, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, vai falar sobre a saturação das vias, os engarrafamentos, não é isso? Algumas medidas, como a adoção de sistemas de rodízio, né? Reparem que esse sistema de rodízio eu tirei da onde? Do nada? Não. Sistema de rodízio, restrição à circulação de caminhões. Circulação de caminhões não estava lá, mas sistema de rodízio, se você lembrar, ele está lá no nosso rascunho, ó. Adoção de rodízios de veículos, né? Então, isso já estou trazendo uma daquelas soluções como argumento, né, para a minha redação, para a minha tese, tá? Então, ó, algumas medidas, como a adoção de sistemas de rodízios ou a restrição à circulação de caminhões, vêm sendo tomadas pelos governantes para tentar frear o aumento da quantidade de veículos nas ruas e avenidas. Mas, até agora, elas têm se mostrado insuficientes para conter a aceleração da demanda, alimentada pela má qualidade dos transportes públicos e pela falta de formas alternativas de locomoção, como ciclovias e transportes fluviais, por exemplo. Repare que eu estou falando aqui da má qualidade de transporte público, né? Problemas que a gente tinha selecionado lá atrás, tá? Transportes alternativos, né? Ciclovia, transportes fluviais, por exemplo. Beleza, galera? Então, vamos para o nosso terceiro parágrafo. Agora, esse terceiro parágrafo, ele vai falar sobre a questão da poluição, né? Aqui, ó, o trânsito polui, terceiro parágrafo, o título que a gente tinha dado. O trânsito polui o ambiente e prejudica a saúde. Então, quando você for escrever seu terceiro parágrafo, você já sabe exatamente que você vai falar sobre isso, né? Então, ó, é importante lembrar que esse enorme número de veículos é responsável por lançar na atmosfera uma quantidade absurda de gases tóxicos que poluem o ar, prejudicando a saúde pública. Beleza, galera? Então, o que eu fiz? Olha só, de certa forma, eu retomei os problemas que eu tinha falado no parágrafo anterior, né? O enorme número de veículos, né? E fiz um link com o problema que eu vou tratar agora. Isso aí, com isso aqui, é isso que a gente está falando quando a gente fala de coesão, né? O texto fica coeso, um parágrafo interligado a outro, tá? Então, eu usei o problema que eu tinha falado, né? Que eu tinha tratado no parágrafo anterior. Repara só a sacada. Se liga só, eu usei o problema, qual foi o problema? Né? A grande quantidade de veículos, né, que gera acidentes, né, e tal. Eu retomei isso e fiz um link já com o próximo problema. Né? Então, o enorme número de veículos, né, já estou linkando isso aqui com o próximo problema, que é a questão da poluição. Esse enorme número de veículos, né, retomando isso aqui, ó, eu estou deixando meu texto coeso, estou ganhando pontos, né, de coesão e coerência. Tá? Somente coesão, no caso aqui. Então, esse enorme número de veículos é responsável por lançar na atmosfera uma quantidade absurda de gases tóxicos. Já foi o gancho para entrar na questão da poluição, né? Que poluem o ar, prejudicando a saúde pública. Mas, galera, eu sei que essa poluição não está relacionada somente ao ar, somente à atmosfera. Tem a questão da poluição sonora, né? Paralelo a isso, tem a questão da poluição sonora. Né? Então, outro conectivo aqui, ó, paralelamente, né, de modo paralelo, é um advérbio aqui de modo, né? Advérbio é um conectivo, né? Então, estou conectando uma ideia com outra. Eu vou conectar a questão da poluição atmosférica com a poluição sonora. Como as duas acontecem ao mesmo tempo, eu posso dizer que elas acontecem em paralelo. Usei o conectivo aqui, ó, paralelamente, e vou falar agora da poluição sonora. Tá? Vou falar da questão do estresse, que era outro problema que a gente viu lá atrás, né? Que a gente selecionou lá atrás. Tá? Então, ó, paralelamente, usei o conectivo aqui, paralelamente ao crescente número de cidadãos com problemas respiratórios, muitas pessoas apresentam sintomas de estresse decorrentes da poluição sonora. Né? Então, estou colocando aqui outro problema, né, relacionado à poluição, que expõe a população a níveis de ruído muito superiores aos recomendados por entidades como a OMS, abre parênteses, Organização Mundial da Saúde, tá? Galera, aqui uma observação. Quando você usar sigla na sua redação, duas coisas. Primeiro, a sigla sempre em letra maiúscula, ok?
tá? OMS, e se essa sigla está aparecendo pela primeira vez, você é obrigado a abrir o parênteses, como eu fiz aqui, e colocar o significado de cada letra da sigla, tá? Organização Mundial da Saúde. Fecha parênteses, beleza. Tá? Você deve fazer isso, colocar o significado da sigla. Agora, se a sigla vai aparecer de novo no seu texto, você não precisa mais fazer isso. Você só vai colocar o significado da sigla na primeira vez que ela aparecer no seu texto, ok? Se aparecer mais de uma vez, aí você não precisa mais colocar o significado entre parênteses, beleza? Então, eu termino aqui esse parágrafo. Diminuir a poluição causada pelo trânsito será fundamental para melhorar a qualidade de vida urbana, tá? Agora, a gente vai falar sobre a questão da educação, né? O nosso tópico frasal, né? O nosso título que a gente deu para o quarto parágrafo foi o quê? A falta de educação dos motoristas gera estresse e acidentes, tá? Então, o quarto parágrafo, vocês vão ver que ele vai ter que falar sobre isso, né? Senão, eu estaria mentindo aqui para vocês e não é o caso, ok? Então, vamos lá, educação, né? Que vai gerar estresse e outros problemas. Além dos fatores estruturais, que fatores estruturais? Esses que a gente acabou de comentar, né? Além dos fatores estruturais relacionados à saturação da malha rodoviária, reparem que para não ficar falando de vias, né, saturação das vias toda hora, eu usei aqui um sinônimo, saturação da malha rodoviária, beleza? Evitem repetir várias vezes a mesma palavra, a mesma expressão, tá? Então, e a emissão de gases poluentes, né? De novo, olha só, a questão da coesão, eu retomei o que tinha sido dito antes, né? E vou introduzir agora a questão da educação no trânsito, né? Então, além disso, o comportamento de muitos motoristas e pedestres ajuda a transformar o trânsito urbano numa guerra, onde as pessoas disputam espaço, né? As pessoas não se comportam bem no trânsito, seja nas ruas ou nos transportes públicos, ainda insuficientes e frequentemente lotados. Reparem que aqui, ó, eu estou falando de um problema que a gente selecionou lá atrás, né? O transporte público ruim, né? A falta de educação no trânsito, né, esse mau comportamento das pessoas e de respeito entre as pessoas, ocasiona constantes discussões e brigas, além de inúmeros acidentes que poderiam ser facilmente evitados. Então, falei nesse parágrafo sobre o título que a gente tinha dado lá atrás, ok? Para fechar, galera, a gente chega finalmente na nossa conclusão. Então, aqui a gente vai ter... Minha voz está indo para o espaço, gente. É muita aula. Aqui a gente vai ter a solução do problema, né? O nosso projeto de intervenção, né? A solução qual é? A gente já viu que a solução é a união de esforços entre o governo e a sociedade. Ele vai ter que tomar várias medidas, mas nada disso vai adiantar se as pessoas também não colaborarem, se cada um não fizer a sua parte, né? Então, essa é a solução que você vai apresentar. Você tem que ter na sua conclusão, como eu disse, é obrigatório, ponto a ponto, tá? A retomada da sua tese, a retomada do seu ponto de vista, né? Qual que era a tese, né? É que o caótico trânsito das metrópoles é um dos principais problemas, tá? E sem a união de esforços entre os governos e a população, esses problemas tendem a acelerar a níveis intoleráveis. Então, qual é a ideia principal? Qual é a sua tese? Qual é a ideia principal lá da introdução? Isso tem que ser retomado lá na sua conclusão, com outras palavras, se possível, tá? Então, a tese aqui seria isso, que o trânsito caótico é um dos principais problemas e que, para solucionar isso, tem que ter a união de governo com a população, com a sociedade, né? Vocês vão observar que isso está retomado na minha conclusão aqui, ó. Como se nota, é urgente pisar no freio. Olha aqui outra metáfora, né? Pisar no freio, metáfora relacionada à condução, a veículos, tá? Pisar no freio para quê? Parar, resolver os problemas para depois voltar, né? Para você conseguir ter um trânsito melhor e conseguir avançar, ok? Então, ó, mais uma vez, o uso do jogo de palavras, né? Criatividade, você pode enfocar, dar dados técnicos, fazer citações, porém, de maneira criativa. Se você fizer isso, chuchu, beleza, que vai garantir uma boa nota na sua redação. Claro, se você não fugir do tema, se não tiver milhões de erros de ortografia, né, se você não tiver problemas de coesão e coerência, ok? Então, como se nota, é urgente pisar no freio e minimizar os problemas de circulação nas cidades grandes. Eu poderia dizer minimizar os problemas do trânsito,
Só que eu já falei em trânsito 500 vezes na redação, galera. Então, você usa um sinônimo, né? Os problemas de circulação, em vez de trânsito, nas cidades grandes, né? Será necessário um esforço conjunto, olha aqui, a retomada do tema, né? União de esforços entre governo e população, né? Para evitar a repetição de população, eu usei o que agora? Sociedade, ó. Sacaram? Será necessário um esforço conjunto dos governos e da sociedade. Os governantes precisam... Aí a solução, aqui é o projeto de intervenção, né? O que eles precisam fazer para solucionar o problema? Qual é a solução do problema? Os governantes precisam adotar medidas que reduzam a circulação de veículos e a poluição, melhorando a qualidade do transporte coletivo, outra solução, e incentivando o uso de meios alternativos, outra solução, como bicicletas, veículos elétricos e fluviais. Por outro lado, ó, reparem que o por outro lado é um conectivo. Você vai falar agora de outro lado, de outra perspectiva, né? Eu falei o quê? Que a solução do problema passa pelo quê? União de governo e sociedade. E até agora eu só falei da solução, né, relativa aos governantes, né? Quem que vai ser agente disso aqui? Da melhoria do transporte, isso tudo aqui, né? Vai ser o governo. Só que eu tenho que falar também sobre a sociedade. Senão, se você fechar o seu texto aqui só sobre governante, você perde ponto em coerência, você está sendo incoerente. Isso que é ser incoerente. Na introdução, você disse que tem que ter esforço do governo com a população. Se você conclui e não fala só do que o governo tem que fazer, você está sendo incoerente. Você vai perder muito ponto, tá? Na competência 2, ok? Então, ó, aí você tem que falar sobre a população também. Então, você usa esse conectivo aqui, para indicar que você vai falar sobre agora a população, né? Por outro lado, a população deve estar informada e respeitar normas e limites, consciente de que a educação é um elemento fundamental para um trânsito menos estressante e, consequentemente, uma qualidade de vida melhor para todos. Ponto final. Olha que bonitinho, olha que legal, olha que maneiro. Você terminou sua redação, você vai poder passar para as suas questões objetivas, tranquilo, sabendo que você já garantiu uma nota muito boa na redação. Não é isso, minha gente? Tranquilo? Então, reparem como é importante. Às vezes você vê um texto e você não tem noção do que está por trás daquele texto, tá? Para você chegar nisso daqui, é fundamental que você faça antes o quê? Isso daqui, tá bom? Isso daqui nada mais é do que tudo que a gente falou até agora, tá? Vocês têm aqui o esqueleto da sua redação, né? Repara que quando você vai começar a fazer a sua redação definitiva, tá? Eu não fiz à mão aqui, lá na hora vocês vão ter que fazer à mão, né? Mas quando você vai fazer isso daqui, você já tem... Isso aqui não vem do nada. Você não baixa um espírito, né? Você não baixa uma entidade em você, né? Igual um Chico Xavier da vida, e você sai escrevendo sua redação nota máxima no Enem. Isso não acontece, né? Tenha certeza disso. As redações de nota máxima no Enem passam por isso aqui. Pode ter certeza, tá? Então, faça um rascunho. Use o rascunho, tá? Você não vai perder tempo fazendo um rascunho. Pelo contrário, você vai ganhar tempo e, além de ganhar tempo, você vai ganhar qualidade no seu texto, tá? Coloque os principais problemas sobre aquele tema, as possíveis soluções sobre aquele tema, né? E faça um rascunho. Escolha os problemas que você vai abordar no seu texto, escolha as soluções, todos, a gente viu na redação que eu fiz, né? Tudo que eu falei lá está aqui, ó, está sintetizado aqui, os problemas e as soluções, tá? Então, eu escolhi alguns problemas, algumas soluções, com base na quantidade de problemas que eu escolhi fazer uma redação com 5 parágrafos, né? Peguei, dei um título para cada parágrafo, tá? Escrevi o parágrafo, e depois você simplesmente... depois é só correr para o abraço, sentar e fazer a tua redação definitiva, né, e garantir a redação nota máxima aí do Enem. Tá bom, galera? Eu vou deixar essa aula gravada para vocês. No final aqui eu queria me justificar. Na verdade, a minha intenção era dar essa aula ao vivo. Como eu estou tendo muito problema de horário, tá bom, gente? Eu estou com minha mãe, tá internada no hospital. Eu estou os últimos 3 dias, praticamente, em hospital. Amanhã, de manhã e de tarde, eu estarei lá também, porque eu não consegui acompanhante, está difícil de conseguir profissional, acompanhante.
uma pessoa, né, que possa ficar com ela, porque ela já é uma pessoa idosa. Eu espero que eu consiga alguém para ficar na parte da noite. Então, eu estou gravando isso aqui para vocês hoje, agora de noite, tá? Vou deixar amanhã de manhã, eu vou tentar programar para isso ser postado amanhã de manhã. Se eu não conseguir programar, vou tentar colocar amanhã de manhã antes de ir lá para o hospital. Mas vocês sempre poderão, se tiverem dúvidas, me fazerem perguntas, tá? Sobre o conteúdo dessa aula, da aula anterior, né? Entre em contato comigo pela plataforma, tá? Deixa uma mensagem lá no mural, ou pega meu e-mail e coloca lá no Hangouts e me manda uma mensagem, tá bom? Vocês sabem como me achar muito melhor que eu. Não é isso, galera? Então, espero que vocês estejam bem. Outra dica, já vão treinando redação, tá? As duas principais coisas para redação ter leitura, ler bastante e chegar treinado, tá? A gente ainda vai ter aula específica sobre cada parte da redação, aula sobre introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Para a gente fechar esse cursinho, esse mini curso aí de redação, que eu tinha prometido para vocês. Estou fazendo o melhor que eu posso, apesar da correria, que tá certo, galera? Espero que vocês aproveitem. Eu vou propor também, amanhã eu vou deixar uma proposta de redação, vou pedir que vocês façam uma redação para mim, vou dar o tema amanhã, pretendo deixar amanhã na plataforma, tá? Sobre forma de atividade lá, e peço que vocês façam, né? Mas que façam dessa forma que eu estou sugerindo para vocês. Vocês vão ver que vocês vão ter muito mais facilidade para organizar as ideias de vocês. Façam um rascunho e façam a redação lá com o tema que eu vou propor. Tá bom, galera? É isso aí. Um abraço. Deixa eu terminar aqui a apresentação. Deixa eu sair da apresentação de slide. Vou encerrando por aqui, tá? E essa aula, como eu disse, vai ficar na plataforma aí. Valeu, galera. Beleza? Um abraço. É isso aí. Muito obrigado.